Pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva episodio de esta serie de Escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Hoy tenemos a un invitado desde Brasil, Mateus Cautiero, quien pues tiene también una larga experiencia en actividades relacionadas con la escucha comprensiva y creo que su presencia aquí nos va a enriquecer desde otro ángulo en esta serie de escuchar comprensivamente en la vida cotidiana, descubriendo sus conexiones sutiles. Mateus, muchísimo gusto de que estés aquí. Bienvenido. Me gustaría que pudieras tú presentarte, que le digas a quienes nos escuchan, quienes nos ven, algo sobre ti para que puedan tener un poco de contexto. Obrigado, Salvador, pelo convite para estar participando desse projeto, onde entendo que a focalização ela está sendo um caminho para as nossas escutas cotidianas, de como ela pode nos servir, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, eu conheço a focalização desde 2002, quando eu fiquei encantado em ser apresentado por esse caminho, e de lá para cá venho estudando, venho me aprimorando, e gradativamente ela vem ganhando mais corpo. Começo a dar aula, e hoje nós temos aqui uma formação no Brasil, onde eu sou coordenador de um curso de focalização, onde ensinamos esse caminho, que para mim é o caminho mais libertador, simples e profundo que eu encontrei dentro da psicologia. E estamos aqui disponíveis então para a gente falar sobre essa escuta cotidiana. Pues bienvenido, Mateus. Y déjame comentar también a quienes nos escuchen, nos vean, que pues estamos haciendo una nueva experiencia bilingüe, diríamos, porque tú hablas en portugués y yo hablo en castellano. Y bueno, vamos a ver cómo logramos irnos entendiendo y esperamos también que quienes nos vean en el YouTube puedan ir comprendiendo o que aprovechen esta posibilidad del YouTube de ponerle los subtítulos para que les haga la traducción del portugués al castellano, del castellano al portugués, según lo requieran. Pero bueno, esto es parte de estas aventuras de ir explorando también lo que implica la comprensión, ¿verdad? En la vida cotidiana, como en este caso, que vivimos en diferentes países y hablamos idiomas distintos. Mateus, ¿qué tal si nos vas comentando cómo vas tú entendiendo esto de la comprensión empática o la escucha comprensiva en la Sim. vida cotidiana o en algunos aspectos de los que tú quieras enfatizar especialmente? El escuchar comprensivamente. Então, Salvador, dentro da psicologia, a primeira coisa que me tocou foi conhecer Carl Rogers. Carl Rogers me apresentou essa ideia de que ser compreensivo seria suficiente para que as nossas relações ganhassem mais proximidade, maior qualidade. Queria dizer para quem escuta, me escuta no Brasil, o Salvador, e quem tiver dificuldade de escutar o Salvador, porque tem muitas coisas muito em comum na nossa linguagem, mas pode ser que para algumas pessoas seja mais difícil. A gente está sugerindo de ativar as legendas aqui no YouTube para que possa ter acesso aos dois idiomas. Mas seguindo aqui, dentro do que Salvador traz sobre esse modo compreensivo, essa escuta compreensiva, a primeira porta que abriu para mim nesse caminho foi Carl Rogers. E ali eu entendi que o simples era suficiente. E aquilo me ajudou por muito tempo, e foi o caminho que eu me agarrei nos meus primeiros anos de psicologia. Quando eu estava terminando a minha formação, eu conheci Gendlin através de um encontro latino-americano, porque no Brasil não se tem Gendlin, não se apresentava Gendlin, mas como teve um encontro latino-americano da abordagem centrada na pessoa, eu fui até lá. E lá, Helena Frisa
junto com o Tomeu, me apresentaram, junto com o Tomeu Barceló, me apresentaram a focalização. E quando conheci e fiz a primeira prática com a Helena, eu sabia que tinha tocado em algo muito diferente, porque ali eu entendi que a compreensão começava em um lugar no meu corpo, que a minha mente ainda não tinha alcançado. E isso para mim foi muito novo, e para mim era a chave, a peça que faltava na minha forma de entender a compreensão, porque não se falava de corpo. Eu estudei uma psicologia divorciada do corpo durante 5 anos. Tudo, a gente estava falando de sentimentos de uma forma intelectualizada, muito mental, tudo muito mental, tudo muito conceitual, tudo muito cognitivo. E ao mesmo tempo, eu sempre tive uma atração muito grande por caminhos espirituais que me levaram inclusive ao Oriente, onde me dediquei durante muitos anos a meditações. E são mergulhos a experiências que dispensam essa necessidade de entendimento racional ou de ênfase explicativa ou analítica, né, que cultivam o silêncio e que cultivam um espaço aberto para manifestação de fenômenos que nem sempre são compreendidos racionalmente, mas são aceitos. Então, eu levei para esse encontro um projeto que eu estava muito feliz, achava que era algo muito novo, e eu criei um artigo. Não tinha muito dinheiro na época e pedi ao diretor da minha faculdade uma ajuda para levar um projeto muito diferente, que era uma meditação centrada na pessoa, concentrada na pessoa. E achava que estava levando algo muito diferente, muito novo, uma meditação concentrada na pessoa. E quando levei o meu artigo e apresentei o grupo e me falaram da focalização, quando eu cheguei e vi a focalização e meu artigo, eu rasguei meu artigo, já estava tudo pronto, era aquilo, a focalização me apresentando um caminho onde podemos ir mais fundo na compreensão da minha experiência, porque inclui a introspecção, inclui o silêncio para tocar lugares que ainda não têm palavras, mas são sentidos. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive e eu já entendi que ali eu tinha encontrado o caminho da minha alma, que era Ujú, um caminho que estava unindo, ao meu ver, o Ocidente e o Oriente, né? ujú. Com conceitos que explicam um método, mas com uma abertura para que entramos em níveis de introspecção que eu sentia muita falta dentro da psicologia. Sí. E nesses níveis começamos a tocar em experiências sentidas no corpo que nunca havia imaginado que isso poderia me ajudar a compreender de forma tão clara e honesta aquilo que eu estou sentindo. Então, esse nível de compreensão que inclui a minha experiência sentida é algo profundo e diferente do que eu estava acostumado. Déjame verificar si voy comprendiendo Certo, lo más importante de lo que vas diciendo. Hablaste de cómo a través de Carl Rogers te fuiste interesando en la escucha y cómo estuviste mucho tiempo trabajando con eso. Y cuando empezaste también a conocer los trabajos de Genlin y te fuiste dando cuenta de que la comprensión empieza en algún lugar del cuerpo, eso fue como un cambio muy importante y una
transformación, digamos, en tu manera de entender la escucha comprensiva. Y que a través del focusing como camino, como proceso, la focalización, como le llaman en portugués, has ido encontrando un modo de poner atención, de contactar con la experiencia vivida en el cuerpo para llegar a una comprensión más profunda que va mucho más allá, digamos, de las ideas o de los conceptos para adentrarse en las vivencias. Y adicionalmente nos mencionas cómo en esto tú has encontrado como este puente entre aspectos importantes de algunas culturas orientales y de algunas culturas occidentales que permiten también ahí como generar una integración y un diálogo, ¿no? Sim, exato, exatamente. E uma porta aberta por uma introspecção mais profunda, Ujú, né? Por uma atenção, uma dedicação da nossa atenção a níveis mais profundos da nossa experiência. ujú, Coisa que muitos caminhos de meditação já ensinavam, mas que na psicologia eu não via tanto. Via alguma coisa ligado à hipnose em algum momento, ujú, mas na faculdade muito pouco, quase nada, e sempre, ao meu ver, com diretrizes, né, uma certa condutividade, uma certa diretividade que aqui me pareceu muito diferente a forma livre de se apresentar apenas como um convite de contato ujú, com esse universo sentido. ujú. Y no sé si pudieras describirnos un poquito más a cómo y a qué prestas atención cuando hablas de esta introspección más profunda, como cómo es, quizá para muchas personas esto no resulte todavía como muy claro. ¿Cómo se Sim. hace? ¿Qué haces? Então, é, às vezes estou falando sobre algo, mas não estou sentindo aquilo que estou falando. Ujú, Então, esse trabalho me ajuda a valorizar as pausas. E a focalização me ajuda a valorizar as pausas para checar se aquilo que estou falando está mesmo de acordo com o que eu estou sentindo e ajustando a minha comunicação e ajustando as minhas percepções com espaços de silêncio onde eu possa checar com o meu corpo se o que eu estou dizendo está sendo sentido. ujú, Agora, por exemplo, estou te ouvindo e está vindo uma emoção para mim. Estou lembrando de uma situação bem cotidiana sí. onde essa escuta experiencial me ajudou. Ujú, Eu estava num conflito com a minha pareja, minha companheira, né, a minha esposa, e nós estávamos, cada um fechado de alguma forma, cada um se sentindo com a razão de estar chateado. Primeiro ela disse o que ela pensava, o que ela sentia, eu escutei, e depois eu fui falar do que eu sentia. E quando eu fui falar, eu percebi que no momento em que eu estava falando, outros sentimentos começaram a vir, outras sensações começaram a vir, e eu parava para escutar o que meu corpo estava trazendo quando eu tocava esses assuntos. E eu fui falando, já não era mais para convencê-la de qualquer coisa. Já não era mais para argumentar de acordo com nenhuma verdade.
era só apenas sobre o que eu estava sentindo ali naquele momento. E deixando que essas sensações fossem me mostrando, quando eu me deixava guiar por elas, me deixando emocionar, e eu fui falando o que eu estava sentindo, e de repente começava a tocar em assuntos, em dores da minha vida que não tinham nem a ver com o nosso relacionamento, que tinham a ver com histórias da minha vida. E eu fui deixando que saísse tudo que eu estava sentindo a respeito de toda aquela situação. E as coisas que iam vindo, eu não tinha mais um filtro dirigindo, eu fui deixando sair de acordo com isto. E eu falei um bom tempo. Ela uhum, ficou me escutando, sem me interromper. E quando terminamos, parecia que nós dois estávamos muito aliviados, porque foi uma comunicação verdadeira, sem uma acusação ao outro, sem uma acusação a mim, apenas a respeito de como eu me sinto ou de como eu compreendo o que eu estou sentindo agora, a partir daquilo que eu começo a dizer e a partir do momento que eu começo, o que vai surgindo no meu corpo segue como uma direção. Por exemplo, se estou começando a falar sobre um tema e algo me emociona e meu peito aquece, eu sei que aqui tem mais a ser dito e continuo até que alguns passos vão acontecendo para que o alívio surja. uhum, E assim, vários alívios surgiram, várias emoções surgiram enquanto eu falava de como eu estava me sentindo, de como eu penso a minha vida, de como eu vejo a minha história, de como eu vejo o que estava acontecendo. E no final, um alívio. uhum, E o curioso é que ela também sentiu um alívio, mas não precisamos, né, de nenhuma discussão, não precisamos também de, não chegamos a criar nenhum tipo de acordo, apenas uma livre expressão que, na minha percepção, fez bem para mim e para ela. De alguma forma, é como se eu não estava falando só de mim, mas quando eu toco nesses lugares mais profundos, eu estou falando da nossa humanidade. E isso gera uma conexão, isso gera uma comunhão, onde a gente não precisa se defender, porque não tem ninguém atacando ninguém, não tem ninguém defendendo nenhum ponto de vista, é só a expressão livre do que está sendo sentido. E o corpo passa a ser a minha referência para saber se eu estou perto do que está vivo aqui dentro ou se eu não estou perto. Né? Então, quando eu me sinto perto disso que é vivo e verdadeiro, aí eu sinto meus olhos lacrimejarem, meu peito aquecer, meu corpo me acompanha nessa expressão. É como se não sou só, não é uma cabeça falando, é um corpo expressando, é um organismo inteiro se expressando. E quando eu consigo me expressar dessa forma, porque não é sempre que eu sinto disponível para isso, mas quando eu consigo me expressar dessa forma, eu sinto que isso tem um misterioso poder transformador. uhum, A começar por mim, porque quando eu falo desse lugar, eu me sinto melhor. E percebo que algumas pessoas também dizem: Ah, algo me tocou quando você disse. uhum, Né? E da mesma forma, quando eu escuto alguém falando desse lugar, isto me toca como se ele falasse de mim também e tem um efeito, né, muito poderoso. Estávamos, por exemplo, encerrando uma turma de formação aqui
E estávamos todos agradecendo, um clima de festa, e todos agradecendo muito, obrigado, foi muito bom, estou muito feliz, estamos realizando. E teve um aluno que levantou a mão e disse: eu queria falar algo diferente, porque eu queria estar comemorando também, mas nesse momento eu estou me sentindo muito inseguro, eu estou me sentindo inadequado, por estar sentindo que eu não estou nesse momento feliz. Ele foi tão verdadeiro, ele foi tão fiel ao que ele estava sentindo. O corpo está fechado, eu me sinto fechado. Quando ele disse isso, todo o grupo se abriu para incluir aquela verdade sentida como parte daquela experiência. E aquilo transformou a todos, porque veio de um lugar muito verdadeiro e sentido, que tinha como fonte uma sensação corporal de algo fechado e constrangido aqui dentro. Ujú. Não sei se me explico, se me entende. A ver, entiendo por un lado que en este, por el ejemplo que nos dabas de la conversación con tu esposa, hubo un momento en que, digamos, hiciste entre pausa y empezaste a poner más la atención hacia ti para irte expresando. Y que al poner atención hacia ti, ponías atención a cómo se sentía algo en tu cuerpo por dentro, cuáles eran los sentimientos, emociones que se iban dando y empezaste a encontrar, buscar y encontrar formas de expresar eso que ibas sintiendo y captando. Y que en la medida en que fuiste expresando eso que ibas sintiendo, parecía que surgían, aparecían nuevas sensaciones, nuevos sentimientos, nuevas expresiones, ¿no? Y se iba generando como este proceso en aumento. Y para ti era importante como ir verificando que esas expresiones mostraran lo que realmente tú estabas vivenciando, más allá de que tuvieran una lógica, un sentido como historia o narración. Lo que más importaba era que se sintieran de su cuerpo, que te expresaban, digamos, con autenticidad Sim, tus vivencias de ese momento. Y sim, hacerlo de esta manera generó un, una- un ambiente distinto en la relación también, como un ambiente de acogida, de seguridad, ¿no? De aprecio por todo lo que estaban vivenciando. Y es como resaltar el valor de esta, yo digo, sería como una manera de escucharte a ti mismo, ¿no? Reconociendo lo que está y expresándote desde ahí. Y cuando hay otra persona, como en el caso de este alumno que nos platicabas, es poder captar desde cómo se está vivenciando en la situación, exato. ¿no? Y hacerle como este campo para que se pueda expresar, que pueda mostrar y sentirse bienvenido, bien recibido en la expresión de eso que está vivenciando y más en una situación como esta, donde su vivenciar iba como con un tono emocional muy distinto al de la mayoría del grupo, ¿no? Y que Sim, podría sentirse como algo raro o algo para lo que no había lugar. Y el grupo dice, fue más bien es, pues ampliamos para acoger también isto, esta expresión distinta. muito bonito, muito bonito. Então, eu te escuto agora falar sobre como você compreendeu o que eu disse, está plenamente de acordo, e eu te escuto sentindo uma emoção, que eu não sei definir ainda o que me emociona quando eu te escuto dizer isto, mas eu vou seguir os passos dessa escuta cotidiana agora, me dando um pouco de silêncio, mesmo sem entender o que está acontecendo,
me permitindo sentir para ver o que é isto que me toca quando eu escuto. Ujú, Então começam a vir lágrimas, ujú, eu permito que venham, mesmo sem entender o que estão, o que é isto. A sensação que eu tenho é que um espaço vai se abrindo um espaço onde surge uma liberdade para sentir que não depende de nenhum entendimento para isso. ujú, Sinto também uma certa tensão aqui desse lado do pescoço, que eu não tinha percebido, mas começo a perceber agora, como se tivesse algo tenso aqui. ujú. E quando presto atenção aqui, a emoção aumenta. Es como una tensión que se siente ahí que necesita de tu atención, ¿no? Como de ser reconocida que ahí está sintiéndose. E quando eu deixo a atenção aqui, vai vindo mais emoções que agora me parece uma tristeza, como se tivesse algo encolhido, algo encolhido, como se tivesse muito tempo sem um lugar de, de liberdade, Mm, como se tivesse num regime de opressão, oprimido e fechado. ujú. Y ahora lo estás encontrando y lo estás reconociendo. Estás haciendo un espacio para que pueda estar, sentirse, expresarse. Sim, é como se essa parte estivesse saindo de um lugar fechado e estivesse sendo informada que agora ela pode falar, Mm. Y ahora puedes hablar. agora pode sentir, Agora puedes sentir.
E agora vai surgindo assim um choro de alívio, mas é como se essa parte começa a aparecer como uma imagem de uma criança. É muito bagunçada, muito cansada, Ujú, muito atrapalhada, desorganizada ujú, e muito cansada, ujú, muito cansada de se oprimir. muy cansada de se oprimir. É como se ela estivesse lutando há muito tempo Ujú, para sobreviver de uma forma ujú, opressora. É isto. Então vejo seus cabelos sujos, mm, roupas desgrenhadas, muito cansada ujú. de, de sobreviver num regime de opressão. Ya. E ao mesmo tempo, agora começa a vir um alívio. Ujú. Porque es como salir de ese régimen de opresión y sentirse aliviada por ello, como ver otra posibilidad de vivir diferente, de sentirse distinta. Sim, de estar recebendo essa expressão, de recebendo essa parte sem nenhum julgamento, Ujú, que isto tem algo errado, que não deveria ser assim, não tem nenhum julgamento, apenas uma aceitação a toda essa experiência que eu não entendo porquê, não entendo as razões, ujú, não quero pensar agora e onde isso começou, por que isso aconteceu, o que fiz, o que fez meu pai, o que fez minha mãe, não quero entrar em nada disso, apenas recebendo essa experiência do jeito que ela se mostra agora, ujú, é essa parte cansada, recebendo cuidado e recebendo agora um espaço de aceitação e liberdade que traz alívio. ujú. Recibiéndola, acogiéndola sin juicios. É isso, tu vejo uma imagem de eu abraçando Ujú, essa parte. ujú, E, e parece bom. ujú. Es como un encuentro nuevo, ¿no? Un descubrimiento o un reencuentro, tal vez.
E esse tempo onde eu me toco e me abraço parece estar ajudando a soltar aquilo que estava Uhum, tenso aqui. uhum, É como se eu fosse relaxando em níveis mais profundos, uhum, com uma sensação de que está tudo bem agora. uhum. Está tudo bem. Tudo bem agora. Como se algo que estivesse preso ganhou liberdade. Uhum. Entrou um ar novo. Obrigado por me escutar desse lugar, Salvador. Ah, con mucho gusto y gracias por tu confianza también, Mateus, de Sim, compartir esta experiencia personal tan significativa. porque você me convidou a falar de como é essa escuta cotidiana, então nós vivemos juntos, como a gente pode se escutar Ujú, a partir desse lugar, né? ujú, Onde começa com uma emoção estranha e eu paro para dar atenção e de repente o corpo começa a me mostrar que tem algo mais ujú, e eu paro para dar atenção e surgem imagens e um movimento que vai acontecendo que você não interrompeu e nem ujú, eu interrompi, e ele foi acontecendo por si só em direção a a um lugar de alívio, de ujú. soltura, de maior liberdade aqui dentro. Y esto que has compartido, Mateus, a mí también me muestra y me recuerda la importancia de escucharse a uno mismo de esta manera, así como tú lo has hecho, que a veces nos quedamos solo con nuestros pensamientos o con los diálogos que ya conocemos y Sim, nos hablamos todos los días y vamos dejando de lado otros aspectos de nuestros vivenciales que son muy, muy importantes, que necesitan reconocimiento, expresión y que si no lo hacemos, pues ahí están como detenidos y lastimándonos porque se sienten mal. sim, Entonces, como esta experiencia de escucharse de esta manera en compañía de alguien también puede ser tan liberadora, ¿verdad? De eso importante que estaba ahí necesitando mostrarse y ser sim. escuchado. E eu nem sabia. Ujú. Estávamos conversando, mas tinha uma emoção aparecendo, batendo na porta. Eu não Ajá. sabia do que se trata. Então, acho que essa é uma chave principal. Ujú, Uma vez eu vi Carl Rogers dizendo que, às vezes, essas emoções são como bolhas que surgem. A gente vai falando e, de repente, surge uma bolha de ar, uma bolha de ujú, emoção. Eu não sei, mas quando ela surge, pare tudo e ujú, escute. ujú, Esse é o sinal de que tem uma vida ujú, querendo emergir, tem uma onda pedindo espaço para se ujú, ujú, expandir na consciência. E só que, como você disse, às vezes não damos espaço. ujú. Estamos muito ocupados, Sí. estamos muito distraídos, estamos muito focados em maneiras produtivas e conceituadas de lidar com a interpretação da realidade e não deixamos que essa vida se revele. Ujú, Eu até ujú, achei que seria algo muito bom, muito bonito. Eu achei que ia vir uma coisa assim,
Mas não, veio outra coisa, veio um pouco mais, né, desse acolhimento a uma dimensão em mim que, embora há mais de 20 anos eu venho nesse trabalho, isso continua a ser atualizado aqui dentro. Ujú, Eu continuo aprendendo a me expressar de uma maneira livre. E nem sempre eu consigo, nem sempre é fácil, ujú, mas toda vez que eu consigo permitir que essa expressão seja livre, seja fluida, é um grande alívio. E da mesma forma, Salvador, quando você também diz dessa vivência cotidiana, podemos falar, por exemplo, sobre o hábito de ler. Eu era um leitor compulsivo, eu lia muito e sempre com muitos livros embaixo do braço. Estou vendo a sua biblioteca aí, eu também tenho uma ujú, aqui, eu sempre gostando muito de ler. E depois, com a focalização, com o efeito da focalização na minha vida, eu percebo que eu diminuí muito a quantidade de leitura que eu tenho feito ujú, e aumentei a qualidade das leituras que eu tenho feito. ujú, Então, se estou lendo um livro e algo me toca, eu paro de ler, fecho o livro e vou sentir um pouco aquilo. ujú. Isso vai bem mais devagar, não é? Vamos no ritmo tartaruga. Y eso nos da para otra conversación amplia también, que se me hace muy interesante. Y por ahora, pues ya vamos a ir terminando por el tiempo que tenemos. Te agradezco muchísimo, Mateus, esto que nos has compartido, que me parece tan valioso, tan significativo, y que estoy seguro que a quienes nos vean, nos escuchen, les ayudará a comprender de una mejor manera, más clara, de qué estamos hablando en relación con esto de escuchar comprensivamente. Y también nos recordará que escuchar comprensivamente no solamente tiene que ver con escuchar a otras personas, sino que también tiene que ver con escucharnos a nosotros mismos. Son como, Claro, yo digo, dos caras de una moneda que se retroalimentan mutuamente. exato. Muchísimas gracias, Mateus. Obrigado. Sí. Obrigado, Salvador. Você é muito querido para mim e foi muito bom estar aqui com você. Y bueno, quiero también invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López, y a que me mandes tus preguntas, comentarios. Nos enriquecen también y nos ayudan a seguir mejorando. Recuerda el mail con el contacto sutil 25 gmail.com. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Até.